Fala galera, aqui quem fala é o Black Rip para gravar mais um vídeo. Hoje nesse vídeo estaremos fazendo um conteúdo diferente pro canal, que seria... Pera aí gente, eu já... Opa gente, voltei aqui. Hoje o conteúdo vai ser meio diferente. A gente vai estar falando de personagens aqui no jogo, então... Opa gente, voltei aqui, tive que resolver uns problemas aí. Mas a gente vai estar falando de personagens. E o que vocês me perguntam, que personagens? Vocês vão descobrir quando o vídeo está lançado. Bom, a gente vai falar de certos personagens sendo deveras interessantes, assim, que poderiam vir no jogo. Começando aqui por um personagem que poderia vir, o Yoshimura Cafeteria, que seria esse Yoshimura que vai estar aí em cima, na frente da tela. Então, mano, é um Yoshimura que poderia vir pro jogo. Deveras interessante como seria esse personagem, porque, querendo ou não, é um personagem da horinha. Sim, de se vir e o tipo de coisa que ele poderia ser. Tipo, ele ser um personagem do tipo, sei lá, speed ou habilidade, como um suporte, assim. Yoshimura sendo um personagem mais suporte, assim, pro jogo. Sendo do... Não tem material... Como assim não tem material suficiente? Não, voltando aqui pro jogo agora, gente, que foi mal, foi mal. Tipo, sendo um personagem do tipo speed, mais ou menos. Sendo um personagem do tipo speed e sendo um tipo suporte pro jogo. Para suportes assim, porque, querendo ou não, o Yoshimura poderia, sei lá. O Yoshimura sendo um personagem de habilidade, ele seria do tipo speed e poderia ser um personagem de suporte, de habilidade, na verdade, falei errado. Um personagem de suporte, mais ou menos assim, que poderia upar o ataque do time Anteiko, sendo do Link Anteiko, né, claramente. Sendo personagem de suporte barra tanque, sendo tanque que nem esse, um pouco menor de defesa dele. Esse Coruja, mas sendo personagem de suporte upando a defesa do time Anteiko, que já é bem grande. E ou um personagem que upa o ataque do time Anteiko. E dando um efeito que seria café, um efeito assim, inventa qualquer efeito aí. Que bufaria, daria um efeito que quando acumulado 4 vezes, o dano do seu time Anteiko automaticamente subiria para ser mais 5%, upando assim 5% do dano do seu time inteiro, dando mais dano, upando sua defesa e um pouco da sua vida. Sendo um personagem extremamente bom caso viesse. Que eu chuto que eles não vão lançar, né? Conhecendo o jeito que a Funket é também, né? Perigoso não lançar, então, Mas beleza, esse foi o Coruja, o que ele poderia ser. Agora vamos para o próximo, que seria o Ganek Cafeteria. Ganek Cafeteria é um personagem do tipo força com efeito de vampirismo que todo Ganek deveria ter, que tem, né? E tendo uma célula divina também, aqui uma célulazinha assim. Que nem, sei lá, o Ganek Kakuja aqui. Que nem o Ganek Kakuja que poderia ter... Bater em área. O Ganek Cafeteria bateria em área usando sua Kaguni com 4 Kaguni saindo dos seus costas. Sendo personagem do tipo força e sendo ótimo no ataque. Sendo um personagem de força, um personagem do tipo de ataque, assim, que atacaria e daria um efeito a aquele personagem atingido. Quando acumulado 4 vezes, uparia o seu próprio dano em 10%, dando mais dano nos personagens. Sendo um personagem extremamente quebrado, que poderiam vir para o jogo, caso a Funket fosse bondosa, assim, e adicionar esses personagens que eu esteja falando. Por favor, Funket, adicione esses personagens, por favor. Por favor, Funket, adicione esse personagem, nunca te pedi nada. E uma outra coisa, a habilidade ativa dele seria que quando alguém aliado do seu time Anteiko tomasse dano,
o Ganek Cafeteria ativasse uma habilidade que faria ele atacar aquele certo personagem que deu o dano no personagem da sua equipe. Que seria um personagem bom, tipo a passiva do Tatar, que quando no final de um turno ele ativasse essa passiva de habilidade ativa. E uma coisa, não só quando o seu inimigo bater em um personagem do seu time, no final de aquele turno seu, ele ativar sua habilidade de novo e batesse no personagem. Sendo um personagem que eu sinceramente gostaria que viesse pro jogo. Usando mais ou menos a base do Ganek de Natal, né? Porque sendo um personagem que escala bastante dano. Então, um caso Fancat queira seguir aqui uma ideia minha. Sendo um personagem que acumula dano, vai aumentando dano. Cada vez mais que ele vai acumulando o seu efeito, mais 10% vai o passo da sua habilidade de dano. E assim escalando bastante o dano seu. E sem contar que a passiva dele de habilidade ativa também. Seria extremamente roubado esse personagem. E também teria qualquer efeito que qualquer personagem tem. Então seria um personagem da hora de se vir. Então, personagem bem daorinha de se vir, assim. Vamos falar Etukakuja. Gente, eu vou usar de base aqui uma personagem aqui. Etukakuja. Desse aniversário aqui. Essa é Etukakuja. Poderia vir exatamente essa. Vou te mostrar os detalhes enquanto eu luto com ela. Bom, a Etukakuja seria um banner de carnaval, assim. Sendo do tipo Darkness, o efeito roxo. Sendo que no final de cada turno ela revidaria a passiva do Ayato, ativando sendo uma personagem do time Algiri, sendo uma personagem do time o roxo, tendo bastante dano, usando mais ou menos sua primeira carta, tendo um efeito que no final daquele time, do seu turno, ela usar a habilidade ativa dela, vai revidando. E tendo também uma passiva de marca que deixaria no personagem, fazendo que quando essa passiva acumulasse 4 vezes, ela upasse sua escalação de dano e sua resistência. Lembrando, seria uma personagem do time Algiri de Carnaval, sendo uma personagem extremamente forte e roubada pro time. Que quando a passiva do Ayato fosse ativada, ela revidaria essa passiva dele ativada, dando um soco no chão, que nem essa Eto faz quando acaba o turno dela. Sendo praticamente uma personagem que sempre que o Ayato usar a passiva dele, ela vai revidar. E também quando o seu efeito de marca acumulado 4 vezes, ela vai aumentar o seu dano e sua defesa. Também tendo uma passiva que no final de... Quando esse efeito também, além de acumular o dano, essa marca, o efeito ser mais ou menos no finalzinho, vamos pensar aqui. Um efeito, quando além de acumular sua defesa e sua força, ela upa sua carta, que nem a Senta Katsuki faz. Seria uma ótima ideia, também sendo uma personagem extremamente roubada. E também muito boa. Hinami Halloween. Hinami de Halloween, gente. Essa personagem eu estaria bem feliz se visse. Hinami de Halloween, tendo sua passiva Medo. Que seria um efeito que quando acertado no alvo 4 vezes, diminuiria o dano daquela personagem que foi dada a marca. Diminuindo sua defesa, sua resistência e seu dano. E também, que nem a Hinami de Natal, ela upar a carta do seu time anteico. E também remover um pouco dos debuffs. É um personagem muito roubado que eu tô falando aqui, mas... Poderia vir, a Funket poderia adicionar esse personagem, fazer umas certas modificações nesses personagens, que vai ser... Esse personagem que vai estar aparecendo na tela, tanto na parte que eu falei do Yoshimura Cafeteria vai estar aparecendo, Ganek Cafeteria também, Nishio Cafeteria. E a que eu vou deixar final também vai estar aí, Tukaku já vai estar aparecendo a imagem. Hinami de Halloween também vai estar aparecendo a imagem aí na tela. Sendo uma personagem ótima que poderia vir. Como eu falei, ela poderia dar a sua marca de medo, que quando é acumulada 4 vezes, ela diminui a força e a resistência daquele personagem e também upa sua carta. Sendo uma personagem do Link Anteico. E também com uma habilidade ativa, que seria quando alguém do seu aliado, do seu time Anteico, acertar
aquele personagem com aquela marca dela, ela vai revidar usando sua habilidade ativa, dando 15% de dano de perfuração naquele personagem. Sendo uma personagem boa que poderia vir assim. Eu gostaria que viesse, na minha opinião. Digita aí a opinião de vocês nos comentários. E agora vamos pro próximo. Juzo Colete mais Jason, 13 anos. Sendo aquele Juzo que apareceu assim na luta contra Eto e o Yoshimura. Kakuji sendo esse aí que vai estar aparecendo na tela. Sendo que nem o Juzo. Sendo usando as mesmas padrão do Juzo. Normal que já tem no jogo, só que certas modificações. Quais seriam essas modificações? Marca de morte mudaria um pouco, sendo uma marca que quando acumulado 4 vezes diminuiria um pouco muito o dano daquele personagem que a marca foi acumulada. E também uparia as cartas do seu time em CCG, sendo o Link CCG um ótimo personagem que também teria a habilidade de aumentar o dano do seu time e também buffar a defesa. E também, quando acumulado o bônus extra dele, ele nocautear o inimigo com toda certeza. Sendo personagem do tipo de Speed, que poderia vir. Já que o Juzo mostra ser bem rápido ao longo do anime e também do mangá. E vamos falar do Tsukiyama jovem, que apareceu no OVAD de Tokyo Ghoul. Então, vamos falar. Ele usaria mais ou menos o padrão desse Tsukiyama aqui, que seria exatamente essas passivas. Escudo. Quando a postura de provação é ativada, causa dano igual a 175% do ataque de contra-ataque no usuário da habilidade ativa. Sendo que quando usasse a habilidade dele, ele batesse, ele ia usar o escudo. E o personagem que batesse nele com esse escudo teria um contra-ataque. Também deixando assim, nesse contra-ataque, uma marca que seria Festival de Caça. Que quanto mais o Tsukiyama batesse nesse personagem com marca, mais o dano dele ia escalando. E quando escalado ao máximo, uparia a carta dele e do time seu. Sendo um personagem do time sem organização. De time sem organização, né? E também um personagem do tipo de habilidade. Trocava essa parte de força por um personagem do tipo de habilidade, que seria uma ótima ideia, parando para pensar. Sendo extremamente bom e versátil na batalha. E agora vamos falar de outro. Jason de cabelo preto também apareceu no OVA de Tokyo Ghoul. Sendo um personagem do time igualzinho o Jason que tem aqui no jogo, só que com certas modificações. Eu vou aqui, cortar aqui, quando eu voltar, a gente vai estar falando sobre o Jason. Opa, galera, voltei aqui. Vamos falar aqui do Jason de cabelo preto, que seria o Jason do OVA dele, que seria esse Jason que vai estar passando aí na tela também. Bom, o Jason de cabelo preto poderia ter uma habilidade ativa, que seria um contra-ataque, que ele usaria sua Kaguni. E nesse contra-ataque, ele faz... Esse contra-ataque que eu estou falando poderia ser, quando acertado no Jason, ele vai revidar, deixando uma marca, que seria tortura. Que quando acumulado 4 vezes, uparia o dano do Jason, escalando ele mais e mais. E também upando sua carta e do seu time Anteco. E também, quer dizer, do seu time Algiri e também, né? Upando carta como a maioria dos personagens que eu falei nessa lista, né? Sendo esse efeito de tortura quando acumulado 4 vezes. E também ignorar bloqueio. Aumenta sua taxa de bloqueio em 15%. Sem causar dano, só que diminuindo ela em 5%. Para não ficar muito roubado. Final de seu turno, cada inimigo com efeito letal recebe o bônus de dano de 4%. No momento de ficar aqui, põe nesse efeito que seria o tortura. Que quanto mais o Jason vai batendo, mais o dano dele vai escalando com esse efeito de tortura no personagem. Também sendo um personagem que quando acumulado no máximo, ele revidaria com um ataque que daria 15% a mais de dano. E também uparia a sua defesa e sua vida, aumentando sua taxa de crítico também. Sendo um personagem do tipo de... Como sendo um personagem de OVA, que não se vê todo dia. Sendo um personagem do tipo de... do Amon Dojima, sendo um personagem do tipo psíquico, que seria um tipo bem raro aqui no jogo. Sendo do tipo psíquico, um ótimo personagem de suporte pro time também.
Arima jovem, chegamos no GOAT do bagulho, que eu queria deixar por último, mas eu pensei bem e vamos deixar nessa parte. O Arima jovem, o GOAT de Tóquio Gol, não tem como. Mas jovem, esse que vai estar aparecendo na tela, sendo tipo Arima Nakurami. Sendo do tipo força e também da link de investigador de CCG. O efeito de habilidade dele seria, quanto mais ele batesse, ele deixaria uma marca, que seria o efeito de proporção de força. Como acumulado 4 vezes, aumentaria o dano do seu personagem, aumentaria sua vida e força do seu time, e bufando mais em 5% o ataque dele. E também ignorando a taxa de bloqueio, e também aumentando o seu próprio crítico do jogo, né? Sendo personagem do tipo de força, automaticamente personagem bem fortinho para se falar. E ele seria a meta com 3 estrelas ou até uma. As células dele seriam mais ou menos essa aqui, que pode pôr no Arima Nakurami, na minha opinião. Sendo um personagem do tipo força, uparia suas cartas. Também como a maioria dos personagens, praticamente todos, né? E, bom, um personagem que quando acertado, ele revidaria o ataque com suas 2 lâminas. Que seriam aquela lá que o Sasaki usa no rei. Seria o raio de Sasaki usando no rei, só que em vez de uma seria 2. Que nem essa ele usa mesmo no jogo. Sendo um personagem do tipo de força e com uma habilidade que quando acertado ele vai revidar, deixando também a marca de dispersão de força, que quando acumulado 4 vezes dá esses efeitos, que seria aumento de dano, taxa de vida e de defesa e uparia a carta do seu time. Sendo um personagem de ataque barra suporte também, sendo um personagem ótimo pro jogo. E quando eu estivesse quase morrendo, ele atacaria e revidaria e recuperava um pouco da vida pegando vampirismo, tendo um efeito de vampirismo, que quando acertado mais e mais dando ataque, ele vai recuperando sua vida com esse efeito, sugando a vida do oponente e recuperando a sua. Nashiri Kurona Mask, não tem muito o que falar, seria o mesmo modelo da Nashiri da Kurona, só que com certas proporções e de modificações, e eu não vou me adentrar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então já tem 17 minutos e esse vídeo ia ficar muito longo. Então digita aí nos comentários o que você queria que viesse. Ganek de Halloween. Seria... Bom... O que podemos falar? Ganek de Halloween seria mais ou menos do tipo Speed. Tendo uma skin pra dar igual dessa foto e também tendo uma habilidade. Que seria quanto 1000 é menos 7. Que seria o efeito que quanto mais o Ganek bate, ele deixa a marca. E quanto mais acumulando, aumentando seu dano em 20%. Também tendo uma habilidade ativa, que quando algum personagem do seu time, ele seria do Anteico, e quando um personagem do seu time Anteico bater, ele usar essa habilidade ativa e ia pra cima do inimigo dando um dano. Causaria o efeito de Wiki nesse alvo quando acumulado, junto com sua marca acumulada em 4 vezes, e essa marca automaticamente uparia o dano que ele dá. Então seria um personagem da hora de se ter no jogo e ótimo também. E vamos chegar pro último personagem desses que poderia vir. O Ganek de Halloween vai estar passando na tela agora. Touka Halloween. Vai ser a mesma imagem que eu ponho na Hinami de Halloween. Então, seria mais ou menos igual essa touca aqui. Com efeito de eu não entendo você. É um efeito que eu tô criando. Eu tô criando efeito. Depois a fanquetes querer fazer um personagem assim, eles que mudam efeito, mas também não tragam um personagem que estrague, né? Como se eu já não estivesse praticamente criando personagens que praticamente estragariam muito o jogo. Tendo a mesma passiva que quando alguém do seu time antigo matar um do time inimigo, ela vai bater, deixando assim uma marca que seria essa. E como é acumulado 4 vezes, aumentaria o dano dela em 5%.
Assim, também upando o ataque da sua equipe, sendo personagem do suporte do efeito de habilidade, que uparia também o ataque da sua equipe, a defesa e o PV máximo. Sendo uma personagem extremamente boa e versátil para as batalhas, mas ela teria a mesma quantidade de vida do Ayato, que não é muito, mas também se usa Takatsuki Sen. Ela combaria com a Takatsuki Sen como se ninguém desse jogo combasse com essa personagem. Que essa personagem é incrivelmente uma personagem ótima. Também com a Hinami Maiden, né? Não podemos esquecer dela, né? Hinamizinha Maiden. Sendo uma personagem extremamente boa. Mas... galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpa se eu gaguejei um pouco no meio desse vídeo. Aí a touca de Halloween seria assim. A mesma imagem da Hinami. Então só olhar a touca do lado da Hinami de Halloween. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Desculpa se eu gaguejei em certos personagens. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que eu ter postado esse vídeo e o horário que você esteja assistindo, ou até no outro dia. Espero que tenham gostado. Fui e falou!